Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 7 de abril de 2022. Ok, vamos começar a nossa programação na noite de hoje. Teremos horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos ter também história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, além de áudios interessantes, recordatórios, além de escutas e também logs dos amigos, ok? Então vamos começar a nossa programação na noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX. Melhor programação, porque você merece. Voz de Vietnã transmite su programación en idioma español de las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 11.885 kHz y de las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 11.885 kHz. Radio Voz de América transmite su programación en idioma portugués para África de las 16:30 hasta las 18:30 horas UTC en 13.630 y 17.655 kHz. Radio 9 de Julio de São Paulo, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 0 horas hasta las 0 horas UTC en 9.820 kHz. Radio Brasil Central, RBC de Goiás, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 4.985 y 11.815 kHz. Radio Nacional de Amazônia, en Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 6.180 y 11.780 kHz. Radio Clube de Pará, de Belém de Pará, Brasil, transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 4.885 kHz. Radio Inconfidência de Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 6.010 y 15.190 kHz. Radio Voz Missionária de Brasil transmite su programación en idioma portugués de las 00 hasta las 00 horas UTC en 9.665 kHz. Radio Rebelde transmite su programación en idioma español de las 00 hasta las 00 horas UTC en 5.025 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para África de las 8:30 hasta las 10:30 horas UTC en 17.520 kHz. De las 18 hasta las 18:30 horas UTC en 9.705 kHz. De las 21 hasta las 21:30 horas UTC en 7.365 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma portugués para Brasil de 1 hasta la 1:30 horas UTC en 7.305 kHz. Radio Vaticano transmite su programación en idioma español de 1:30 hasta las 2 horas UTC en 7.305 kHz. Radio Praga transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 2 hasta las 2:27 horas UTC en 9.955 kHz. De las 2:30 hasta las 2:57 UTC en 5.010 kHz. De las 4:30 hasta las 4:57 horas UTC en 5.800 kHz. Y por fin de las 11:30 hasta las 12 horas UTC en 5.010 kHz. Radio Progreso transmite su programación en idioma español de las 0:30 hasta las 4:02 horas UTC en 4.765 kHz. Radio República transmite su programación en idioma español de 1 hasta las 3 horas UTC en 9.490 kHz.
Radio Eslovaquia Internacional transmite su programación en idioma español por medio de Radio Miami Internacional de las 0:30 hasta la 1 UTC en 5.010 kHz y de las 2:30 hasta las 3 UTC en 9.955 kHz. Radio Exterior de España transmite su programación en idioma español de lunes a viernes de las 15 hasta las 23 UTC en los 11.670 kHz para África Occidental y Atlántico Sur y en 15.520 kHz para Oriente Médio, Índico y Gran Sol, de lunes a viernes de las 18 hasta las 2 UTC en 11.940 para Sudamérica y en 17.855 kHz para Norteamérica. A los sábados y domingos de las 14 hasta las 22 UTC en 11.670 kHz para África Occidental y Atlántico Sur, en 11.940 kHz para Sudamérica, en 17.855 kHz para Norteamérica y por fin en 15.520 kHz para Oriente Médio e Índico. De Vietnã transmite su programação em idiomas. Olá amigos e amigas, tivemos aí horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Agora vamos até a Argentina, onde vamos ter aí a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini. Hoje ele traz a história na rádio La Voz Preciosa. Vamos ouvir os comentários do nosso amigo Daniel Camporini e voltamos com mais informações e também notícias de ex. Ok, amigos? Muito bem-vindos a nossa rádio DX, Julio de São Paulo, em Brasil, transmite sua programação em idioma. Essa é a sua rádio. Ligada em você. La rendición del Japón en agosto de 1945 puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El 10 de agosto, luego de la invasión de Manchuria por parte de la Unión Soviética y el lanzamiento de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, los líderes japoneses del Superior Consejo de Guerra decidieron en principio aceptar los términos aliados para llegar al fin de la guerra. Estos fueron aceptados después de varios días de discusiones e incluso de un golpe de estado palaciego para evitarlo. Pero finalmente el emperador Hirohito pudo leer el mensaje oficial en la radio. El día 28 de agosto se inicia la ocupación del Japón por las fuerzas aliadas y el día 2 de septiembre el gobierno japonés firma el acta de rendición que oficialmente ponía fin a la guerra. Durante esos años la radio había sido empleada en todo el mundo desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Las radios estatales de los diferentes países en pugna, las radioemisoras de naciones ocupadas y radios negras clandestinas fueron puestas al servicio de la propaganda política y dedicadas a la información o desinformación sobre el conflicto. Una de estas emisoras, que desarrolló todo un intrincado sistema de emisiones en base a sus propios transmisores y los de las naciones capturadas en su conquista militar de Asia y el Pacífico, fue Radio Tokio. Radio Tokio había ganado ya una enorme popularidad con aquellas recordadas transmisiones propagandísticas de Aiba Tokuri, la mal llamada Rosa de Tokio, una de las muchas voces que conformaron el servicio en inglés que se dedicó a invadir las mentes de los combatientes aliados en el Pacífico. Ya desde noviembre de 1941, el ejército imperial japonés había nacionalizado y militarizado todas las agencias de noticias y otros organismos que incluían a la Corporación Pública de Transmisiones del Japón. El mensaje imperial del emperador Hirohito, que daba fin a la guerra, es conocido como la transmisión de la voz preciosa. En este mensaje, la Majestad Imperial del Japón
anunciaba al pueblo japonés la aceptación de la declaración de Potsdam y fue irradiado en el mediodía japonés del día 15 de agosto de 1945, luego de la batalla de Okinawa, después de las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y de la declaración de guerra contra el Japón por parte de la Unión Soviética. Más allá de la trascendencia del mensaje y todo lo que lleva implícito, hay varias cosas para destacar de él. Primero, la presencia de Hirohito frente a un micrófono, que marcó el hecho de que por primera vez un emperador japonés se dirigía en forma directa a la población japonesa. Eso seguramente porque el emperador era considerado como una divinidad y su voz solo era conocida por un reducido círculo en palacio. Luego, es interesante notar que este mensaje estaba escrito en un japonés arcaico y ya fuera de uso, usado en la antigua corte imperial, y finalmente, el mensaje de Hirohito jamás hace referencia directa a la rendición, solo que él ha dado las instrucciones a su gobierno para aceptar los términos de la declaración de Potsdam. Esto seguramente debe haber creado una gran confusión mental en los miles de radioescuchas japoneses que al fin y al cabo no estaban seguros si el Japón se había rendido o si Hirohito los exhortaba a seguir resistiendo la invasión enemiga. La pobre calidad del audio de la transmisión, así como el muy formal lenguaje empleado en que el mensaje había sido redactado, llamaba a la confusión. En realidad, la transmisión no fue en vivo. El mensaje había sido grabado en el Palacio Imperial el día 13 de agosto en un disco de pasta. Muchos elementos de la cúpula militar japonesa estaban enojados con la idea de que Hirohito anunciara la rendición por considerar esto un deshonor. A raíz de esto, varios cientos de oficiales asaltaron y ocuparon el Palacio Imperial en la tarde del 14 de agosto para destruir esa grabación. El disco estaba oculto en un armario donde se guardaban elementos de limpieza y algunos afirman que la grabación fue sacada del palacio en una cesta de ropa sucia por unas lavanderas y llevada a la sede de Radio Tokio para ser transmitida al día siguiente, pero no sin antes sufrir otro infructuoso atentado, cuando las fuerzas rebeldes abandonan el palacio y se dirigen al edificio de la emisora para ocuparlo durante unas pocas horas. Finalmente abandonan el lugar y el líder de la revuelta, el mayor Atanaka, se suicida dejando las explicaciones de su actitud. Las traducciones de este mensaje varían de acuerdo al traductor y esto debido a la complejidad del lenguaje empleado. Hirohito indica en él que la guerra en realidad fue realizada para la protección del pueblo japonés y traer paz y estabilidad a la región asiática, que no fue exitosa para el Japón y que la guerra no progresó de acuerdo a lo que él deseaba. Luego cita que el enemigo poseía una nueva y terrible arma con el poder de destruir muchas vidas inocentes y causar un daño inimaginable. En este segmento, indudablemente se refiere a las 2 bombas atómicas que lanzó Estados Unidos en Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki antes de conocerse el discurso. Sin embargo, Hirohito jamás menciona la invasión de la Unión Soviética, que había comenzado pocos días antes, y finalmente, y quizás en la más famosa de las frases del mensaje, Hirohito afirmaba que de acuerdo a los dictados de la hora y el destino, él decidía allanar el camino para una gran paz para las futuras generaciones por venir, resistiendo a lo que no se pueda resistir y sufriendo hasta lo insufrible. Estas son las líneas que siempre recuerdan los japoneses de este mensaje y que seguramente confundieron a millares.
金が1億収支の方向、各々最善を尽くせるに変わらず、選挙区必ずしも好転せず、世界の体制また我にであらず、不可のみならず、敵は新たに残虐なる爆弾を使用して地形に向こう殺傷し、残骸の及ぶところ、真にかかるべかざるに至る。しかも、なお、抗戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、ひいて人類の文明をも破却すべし、核の分馬、金何をもってか、屋上の石碑を起こし、高層の神殿に車線や、これ、金が帝国政府をして、共同宣言に大勢占めるに至れるゆえんなり、中華帝国とともに、中止東亜の解放に協力せる諸名法に対し、遺憾の要表せざるを得ず、帝国親民にして先人に死し、職域に順次、悲鳴に倒れたる者及び、その貴族に思いをいたせば、来ないために咲く、かつ、戦勝を追い、災禍を被り、家業を失いたる者、法制に至りては陳の深く、信念するところなり、もうに、今後、帝国の置くべき、苦難はもとより、尋常にあらず、汝市民の中将も陳よくこれを知る。しかれとも陳は、自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋百貫と欲す。陳はここに国体を保持し得て、重要なる汝市民の適正に信し、常に汝市民と共にあり、もしそれ上納撃するところ、左に時短を刺激し、あるいは同胞を排したい、互いに自局を乱り、ために大道を誤り、真偽を世界に失うがごときは、陳最もこれを戒しむ。よろしく、挙国一家、子孫愛伝え、固く新州の滅を信じ、に重くして道陶器を思い、総力を将来の建設に傾け、道義を厚くし、思想を固くし、誓って国体の成果を発揚し、世界の信用に遅れざらんことを期すべし、汝市民、それ、よく陳が要体せよ。Curiosamente, este mensaje no puso fin a la guerra y se debieron firmar varias actas de rendición en diferentes lugares del Pacífico y Asia, donde algunos comandantes se negaban a aceptar que el Japón se había rendido y que todo lo que se decía era nada más que propaganda aliada. Casi todo termina en 1946, salvo algunos casos excepcionales, como el de Teruo Nakamura, uno de los últimos sobrevivientes conocidos que emergió de su escondite recién en diciembre de 1974 en Indonesia, así como otros 2 soldados que se habían unido a las guerrillas comunistas y combatieron en el sur de Tailandia hasta 1991. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir aí a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, falando aí sobre La Voz Preciosa, a Rádio Tóquio, ok? Bom, agora vamos às primeiras notícias de X de hoje. Primeiramente, quero desejar a todos os colegas jornalistas que hoje é o nosso dia, ok? 7 de abril, dia do jornalista. Então, forte abraço a todos os demais colegas e amigos que faz com que a notícia chegue precisa e que a informação realmente ela seja idônea, realmente ela chegue com precisão, com exatidão e de forma correta para aqueles que necessitam estar muito bem informados. Ok, amigos?
Então, um forte abraço a todos os demais amigos jornalistas. Deixe-me passar agora a primeira informação de X de hoje, que nos vem, vamos lá. Você já se inscreveu? Seminário Reconstrói EBC e Comunicação Pública. Evento promovido pela Frente em Defesa da EBC e da Comunicação vai debater propostas para a retomada do projeto interrompido com o golpe de 2016 e consolidar um documento a ser lançado no Fórum Social das Resistências, FSR, e Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, FSM-JD, que ocorrerão nos dias 26 a 30 de abril em Porto Alegre. Escolha um dos eixos do debate e participe. Eixo 1, Gestão, Estrutura e Participação Democrática. Eixo 2, Conteúdo e Diversidade. Eixo 3, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Programação, dia 8 de abril, às 17 horas, ato político de abertura à comunicação pública e à democracia. Nomes confirmados, Rita Freire, Conselho Internacional FSM e Conselho Curador Cassado da EBC. Débora Duprat, ex-procuradora federal dos direitos do cidadão. Ana Fleck, ex-presidenta do Conselho Curador da EBC, João Jorge, presidente do Olodum e ex-conselheiros da EBC, Teresa Cruvinel, ex-presidente, Admirson Medeiro Ferro Júnior, Greg, CUT e FNDC, Akemi Nitahara, Comissão de Empregados da EBC. Dia 9 de abril, às 9 horas, mesa de apresentação dos eixos temáticos, Murilo César Ramos, professor da UNB, Octávio Pierante, professor da PPG MIT Unesp, Juliana César Nunes, diretora do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e integrantes do COGIRA DF. Dia 10, aliás, às 10 horas, no dia 9, reunião dos grupos temáticos, apenas para participantes, sem transmissão. Às 12 horas, a apresentação do debate de cada eixo temático e encerramento. Link para os demais amigos no YouTube podem visitar e procurar pelo tema Seminário Reconstrói EBC, ok? Inscrição gratuita no site doity.com.br/seminário-reconstrói-EBC, ok? Outra informação que nos chega desde a Europa é que a Atlântico 2000 estará no ar neste sábado. A Atlântico 2000 estará no ar neste sábado, 9 de abril, das 8 às 9 UTC, em 6.070 e 9.670 kHz via canal 292. As transmissões estarão disponíveis ao mesmo tempo em radioatlantic 2000.free, ou seja, .free.fr. Os informes de recepção deverão ser enviados para Atlantic, com C no final, 2000 international@gmail.com, trazendo em alfabeto fonético internacional: Alfa, Tango, Lima, Alfa, November, Tango, Índia, Charlie. Segundo, negativo, 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 Índia, November, Tango, Eco, Romeo, November, Alfa, Tango, Índia, Oscar, November, Alfa, Lima, @Golf, Mike, Alfa, Índia, Lima, Charlie, Oscar, Mike. Boas escutas a todos aqueles que estarão na transmissão, aqueles que estarão nas escutas da transmissão da Rádio Atlantic 2000. Bom, amigos, mandando agora os abraços para os amigos, ao Nestor Braga, que está nos ouvindo lá por Jaboatão dos Guararapes, aqui no nosso Pernambuco, ao nosso amigo J. Moura, ex-apresentador do programa Encontro DX, lá por São Paulo, também ao nosso amigo Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba, ao
Paulo Henrique, pela cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco. Ao nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, pela cidade de Recife, Pernambuco. Ao Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao Neuci Remedibidar, da cidade de Santana do Livramento, também Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo Saulo, lá por Salvador, Bahia, se não me engano, mas é Bahia. Ao Diogo Furlan, lá por Piracicaba, também São Paulo. Ao Érico Tavares, pela cidade de Paudalho, também Pernambuco. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco, na nossa Rádio DX. Bom, amigos, agora vamos fazer aquela viagem no tempo e ouvir a espetacular sinal de abertura da Rádio Portugal Internacional, a RDP, que nos deixou em 2011. Então vamos ouvir aí parte do início da emissora, como também um pouco do último Caixa Postal DXismo, que foi ao ar em abril de 2011. Ok? Vamos ouvir agora. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. RDP Internacional, Portugal. A partir deste momento, estamos a transmitir em onda curta para a África, na frequência de 17.680 kHz. Caixa Postal, a resposta direta, o diálogo com quem nos contacta e uma página para o DXismo. Caixa Postal, um programa de Isabel Flora, com a participação de Luís Correia. Caixa Postal, temos resposta para todos na RDP Internacional. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Caixa Postal DXismo. Continuamos a dar resposta às cartas que vão chegando até nós, mas nunca é demais lembrarmos aqui também a nossa direção, caso queira entrar em contacto connosco. Não hesite, envie a sua carta ou postal para RDP Internacional, programa Caixa Postal DXismo, ou para o e-mail caixa.postal@programas.rdp.pt. Eu volto a repetir, caixa.postal@programas.rdp.pt. RDP Internacional. Está tudo na internet em rtp.pt. O primeiro e-mail de hoje chega-nos do Brasil, do nosso ouvinte António Avelino da Silva. O António começa assim: olá Isabel Flora, informo que neste ano de 2011 completo 10 anos de DXismo. Para celebrar esta data, vou realizar uma exposição com os materiais recebidos das emissoras internacionais. Sei que já há algum tempo que não vos escrevo, mas não perdi o contacto. Em reunião com o secretário de Turismo e Cultura da cidade onde resido, confirmei a data da exposição de 10 anos de DXismo, que será entre os dias 20 e 23 de abril, junto com os festejos da Semana Santa, no Polo Cultural. Gostaria de contar com a vossa participação através de material promocional e também com a divulgação desta exposição. E nós podemos desde já adiantar ao António Avelino da Silva, que nos escuta no Brasil, que teremos todo o gosto em dar a nossa colaboração para a exposição de 10 anos de DXismo, enviando algum material promocional, mas também queremos saber mais pormenores. Por isso mesmo, numa das próximas edições, iremos entrar em contacto com este ouvinte da RDP Internacional para falarmos melhor acerca desta iniciativa. O António Avelino da Silva acrescenta que está a criar um link com mais informações acerca desta iniciativa, 10 anos de DXismo, uma exposição que se irá realizar no Brasil e que a RDP Internacional estará presente através de algum material promocional.
Continuamos ainda no Brasil agora para saudarmos Vladimir Soares. Vladimir Soares, que nos escreve uma vez mais enviando um boletim de recepção com as melhores das informações. A nossa emissão está a chegar ao Brasil em boas condições, segundo informações deste nosso ouvinte. Na volta do correio vai receber o cartão QSL e agradecemos todas as informações que nos tem enviado. O mesmo acontece com o British DX Club. Continua a manter contacto com a nossa rádio e a enviar informações acerca da escuta da nossa emissão e por isso vai também receber notícias nossas. Ficamos a aguardar também a sua participação neste espaço da RDP Internacional. Caixa Postal, a resposta direta. Caixa Postal, a resposta direta. Que bom recordar esse período áureo que as ondas curtas viveram. Aí a RDP Internacional que chegava com sinal praticamente que local aqui, em 21.535 kHz, se não me falha a memória, mas chegava com um sinal muito bom aqui no Brasil. Pela manhã, muito bom as informações. Escutava também à tarde os Sons do Atlântico com a Elisa Portugal. Outro dia, ouvindo uma das transmissões, escutei a canção do nosso inesquecível Reginaldo Rossi, Imagine a Canção. Imaginem só. Garçom. Então, espetacular. A rádio RDP Internacional marcou época na onda curta. E entre outros programas, no sábado, o Clube da Amizade, aos domingos, Abraço da Madeira, RDP Açores. Então, muita coisa boa, muitos programas que a gente acompanhava aqui do Brasil, aí pelas ondas da RDP Internacional, que foi aí interrompida a sua trajetória em 2011. Ok, amigos? Mas vamos agora trazer uma informação bem interessante para os demais amigos, é que vem aí a edição 2022 do Cajá Rádio Fest. Estará acontecendo nos dias 6 e 7 de maio, na cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, a edição 2022 do Cajá Rádio Fest, encontro tradicional que deverá reunir radioamadores e operadores da faixa cidadão de vários estados nordestinos. Segundo a coordenação, já há presença confirmada de caravanas da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, Piauí, Maranhão, Alagoas e Bahia. O evento é coordenado pelo colega Carlinhos Santa Clara, o Papá Romeu VII Kilo Golf, e é promovido pela ERAS, Escola de Rádio Amadores do Sertão, entidade sem fins lucrativos, e acontecerá na churrascaria Fazenda Urbana, que fica localizada na rodovia PB 393, na saída da Cajazeiras para a cidade de São João do Rio do Peixe. Para visualizar a localização do restaurante, basta visitar o site do QTC ECRA e clicar lá no banner onde tem aí a informação do Cajá Rádio Fest 2022, que acontecerá lá em Cajazeiras, dias 6 e 7 de maio de 2022. Ok, amigos? Muito interessante esta informação. Agora, mandando outro abraço para os amigos, o nosso amigo Joel, que está ligado conosco lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Humberto Durier, também lá pelo Rio de Janeiro, capital, ao Francisco Bracini, lá por Brasília, e a todos os amigos e amigas que já estão conosco, conectados aqui hoje exclusivamente pelo Caster FM. Tivemos aí alguns problemas técnicos com a questão do Radiosnet e também do nosso link de streaming, mas em mais alguns dias estaremos resolvendo e voltando ativa, tudo tranquilo. Ok, amigos? Agora vamos mais ouvir aqui uma informação. O que é as ondas curtas? Para que não haja dúvida, vamos ouvir esse áudio e ver realmente o que são as ondas curtas e a sua propagação, para amigos que já são veteranos e outros que não são veteranos. Vamos ouvir.
Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Então, galera, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o fascinante e tão pouco falado universo das ondas curtas. Vem comigo! Então, gente, ondas curtas é a faixa do espectro eletromagnético localizada aqui, entre 1,8 até 30 MHz. Algumas literaturas consideram aqui, de 1,8 até cerca de 3 MHz como ondas tropicais. Aqui, para facilidade de entendimento, nós vamos considerar as ondas tropicais também como parte das ondas curtas, porque na verdade não existe diferenças aí de propagação entre o OP, ondas tropicais, e o ondas curtas. E mesmo vários rádios comerciais também não fazem essa diferenciação, chamam tudo de ondas curtas, que eu acho que é o mais correto de se fazer. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é localizar essa faixa de ondas curtas dentro do espectro de transmissão de rádio. O que temos aqui antes das ondas curtas? Antes das ondas curtas nós temos as ondas médias, que eu já conversei com vocês sobre elas em outro vídeo. Depois das ondas curtas, será que é a faixa do FM? Na verdade não. Aqui nós temos um VHF baixo, que era destinado principalmente aí à transmissão dos canais baixos analógicos de televisão. Só depois aqui do VHF baixo é que nós vamos entrar na faixa do FM comercial, que é de 88 a 108 MHz. Com a migração das rádios OM para o FM, o que aconteceu nas cidades grandes é que não coube todas as rádios que quiseram migrar aqui para o FM dentro desse espectro de 88 até 108 MHz. Então, vai ser feita aqui a extensão da faixa de FM, pegando um pedacinho aqui do final da faixa do VHF baixo, que vai ser o chamado FM estendido, certo? Mas vamos voltar a falar aqui das ondas curtas. Cada faixa de frequências dentro do espectro eletromagnético tem as suas características de propagação. As ondas médias, durante o dia, a propagação delas se dá basicamente via terrestre, ou seja, ondas que se propagam paralelamente ao solo, o que significa que a antena transmissora tem que ser muito alta e que as ondas elas vão se propagar paralelamente ao solo. É claro, no caso das ondas médias, como nós temos um comprimento de onda muito longo, elas conseguem meio que contornar até mesmo montanhas, construções, prédios, mas existe uma perda muito grande de sinal nesse processo. Durante a noite, agora que nós vamos entrar na parte mais interessante da propagação. Essa camada que eu circulei em azul aqui, imagine que seja uma das camadas que envolvem a Terra. A Terra é essa parte marrom aqui, Uma das camadas da atmosfera é chamada de ionosfera e ela é importantíssima para a propagação das ondas de rádio. Pelo seguinte, no caso das ondas médias, durante o dia, a parte irradiada para o céu, ou seja, não paralelamente ao solo, mas irradiadas para o céu das ondas médias, elas conseguem atravessar a ionosfera e se perdem no espaço. Porém, durante a noite, quando há menor incidência aqui do Sol, a ionosfera muda as suas características e faz com que o sinal de ondas médias consiga refletir como num espelho na ionosfera. E agora vocês imaginem aqui o aumento da distância entre a estação transmissora e o rádio
receptor, que se consegue, imaginando que lá fora, lá no céu, numa camada muito distante da Terra, esse sinal está sendo refletido como num espelho e retornando. Então vamos imaginar uma antena transmissora aqui, ó, nesse canto aqui do planeta, seu sinal refletindo na ionosfera e retornando à Terra. Aqui está o radinho receptor. Então se consegue um alcance muito grande de transmissão graças a essa reflexão ionosférica. E aqui está. Essa faixa aqui, ó, de ondas curtas, de 1,8 até 30 MHz, ela tem essa capacidade de refletir na ionosfera mesmo durante o dia. Ou seja, uma transmissão feita aqui, ó, desse canto do planeta aqui, ó, refletindo lá no céu, nessa camada ionosférica, ela consegue chegar até o outro canto do planeta, independente aí dos obstáculos físicos que existem nesse caminho, já que ela está partindo para o céu e do céu refletindo até o receptor. Essa faixa de ondas curtas, ela é dividida em várias outras faixas denominadas pelo seu comprimento de onda. São cerca de 17 faixas. Então, um radinho desse aqui, ó, para ser capaz de pegar todas as faixas de ondas curtas, ele tem que ter 17 faixas? Na verdade, não. Porque essas 17 faixas não são somente destinadas à radiodifusão comercial. Elas também são utilizadas para meteorologia, para transmissões marítimas, transmissões militares e também para radioamadores. Uma faixa interessante é essa aqui, ó, a faixa dos 11 metros. Foi muito utilizada aí no Brasil a partir dos anos 80. Essa faixa aqui é também chamada no Brasil de faixa PX, que servia para radiocomunicação entre, por exemplo, os caminhoneiros, entre pessoas que viviam nas estradas. Vamos voltar no tempo de novo e pensar numa época em que não existia a telefonia celular. Como que essas pessoas que viviam nas estradas conseguiam se comunicar? Não só com seus amigos que também estavam na estrada, mas com seus familiares que estavam em casa. Através dessa faixa dos 11 metros, através de rádios transceptores. O rádio transceptor é um rádio que não só recebe, mas também transmite, por isso transceptor. Então, essas pessoas que viviam aí nas estradas tinham em suas casas uma estação onde ficava lá o seu rádio fixo e uma unidade móvel que ficava nos seus veículos. E através desse rádio, eles conseguiam fazer comunicações aí até entre estados do Brasil. Aquela famosa antena, né, grandona, que até hoje a gente ainda vê por aí, tanto nos caminhões quanto em carros, de pessoas que são aficionadas, que gostam dessa época aqui e que não aderiram totalmente, né, à telefonia celular. A gente vê isso, aquela antena grandona de 2, 3 metros de comprimento que fica balançando lá na traseira dos veículos. São antenas dessa faixa aqui, ó, de ondas curtas em 11 metros, chamada faixa do cidadão ou transmissão em PX. E também vale lembrar que o número de faixas que o rádio possui não determina necessariamente o número de faixas aqui, ó, separadas por metragem, né, do comprimento de onda das ondas curtas, porque muitas vezes nós temos o dial estendido. No final dessa aula eu vou mostrar a sintonia de ondas curtas para vocês nesses radinhos aqui e eu vou poder explicar melhor essa questão. E atualmente, na faixa de ondas curtas, existem rádios transmitindo dados dentro dessa faixa. Existem faixas aqui, ó, exclusivamente destinadas à transmissão de rádio digital. Isso vem sendo testado aí em várias partes do mundo, já está ativo aí em várias partes do mundo. É o chamado DRM, Digital Radio Mobile. E talvez seja esse aí o futuro das ondas curtas, porque as ondas curtas vêm sofrendo da mesma forma como as ondas médias, que eu já comentei com vocês em outro vídeo, das interferências dos equipamentos modernos.
Mas, na verdade, o grande golpe para as ondas curtas foi a facilidade de comunicação à distância permitida pelo uso de satélites e da internet, né? Meio que perdeu o sentido você ficar tentando ali escutar uma estação do outro lado do mundo com um rádio de ondas curtas, quando você pode entrar na internet e por streaming ouvir o áudio dessa estação praticamente em tempo real e sem as distorções, sem as dificuldades que se tem na recepção das ondas curtas. Mas assim, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que o grande fascínio é você saber que você está ouvindo aqui, ó. Você ligou o seu radinho aqui, ó, no Brasil, um radinho comum, como esse que vocês estão vendo aqui, ó. E você está ouvindo em ondas curtas uma rádio que está transmitindo, por exemplo, lá da Europa, praticamente no outro lado do planeta. E essa recepção, ela está se dando aqui, ó, da antena transmissora dessa rádio. Ela está refletindo apenas, vamos chamar de satélite natural, né, que é a camada ionosférica da Terra, e chegando na antena do seu radinho. Não existe nenhum intermediário dentro desse processo, não existe nenhum satélite artificial, não existe nenhuma estação retransmissora. Isso aqui é uma transmissão direta, e é por isso que é fascinante até hoje a gente praticar, né, essa escuta em ondas curtas. E as pessoas que se dedicam a essa prática são chamadas aqui no Brasil de deixistas. Deixistas é um termo que vem de distância desconhecida. Você liga um radinho desse aqui durante a noite ou mesmo durante o dia e de repente você sintoniza uma estação em uma língua estrangeira. Muitas vezes você nem consegue identificar que língua é aquela. Qual que é a graça disso? É isso aqui, gente. É você saber que o sinal que você está recebendo no radinho analógico desse aqui, ó, ele partiu de uma antena transmissora que você não sabe a distância. Você não sabe que país, que continente que essa transmissão se originou. Ela está refletindo na camada natural, ionosférica da Terra e chegando até aqui, ó, até a anteninha desse aparelho. Não tem intermediário nenhum nesse processo aí, ó. Não tem satélite, não tem antena retransmissora, não tem nada. É uma transmissão praticamente direta, né? E você fica imaginando de onde que é essa estação e tal. E aí, se você conhece línguas, você fica ali ouvindo essa estação, tentando identificar. E quando você consegue identificar, até hoje existe isso. Se você identificar, por exemplo, que é uma rádio lá do Canadá, você pode fazer um relatório de recepção em que você cita o horário, o local do país que você registrou e mandar isso para a rádio. Antigamente isso era feito por carta, hoje em dia você pode fazer isso por e-mail. E se a rádio receber isso, ela vai te mandar o famoso cartão QSL, que é uma confirmação, tipo, você conseguiu sintonizar essa estação e tal. Então, isso aí é um hobby que existe até hoje, que é muito fascinante, que é a prática do deixismo, né? É um neologismo português aí, ó, para essa sigla aqui, ó, de DX, de distância desconhecida. E é claro que eu não poderia terminar esse vídeo sem mostrar alguns... Bom, amigos, acabamos de ouvir aí um relato do que são as ondas curtas, a questão da propagação e também justamente a facilidade e o fascínio que é ouvir uma emissora de rádio de qualquer parte do planeta em nossa casa, em nosso lar, por meio dos simples receptores de ondas, onde temos aí as ondas eletromagnéticas chegando ao nosso receptor por meio da camada natural da Terra, a ionosfera. Ok, amigos? Aí mais uma informação espetacular para aqueles que já sabem, para aqueles que não sabiam, mas nunca custa a gente relembrar esse tipo de informação. Ok? Vamos agora mais a uma informação de X. Quando em 1902 Marconi usou o cruzador Carlo Alberto como base para seus experimentos, há exatos 120 anos, durante o verão de 1902, o navio italiano Carlo Alberto
serviu de base para os experimentos do jovem inventor italiano Guglielmo Marconi em seu desenvolvimento de telegrafia sem fio, o que hoje conhecemos como rádio. O cruzador Carlo Alberto foi o segundo e último navio da classe de cruzadores Vettor Pisani da Regia Marina italiana desenvolvida durante a última década do século XIX. Batizado em honra de Carlos Alberto de Sardenha, 1798-1849, rei da Sardenha, duque de Piemonte e príncipe de Carignano. O navio foi comissionado em 1º de maio de 1898 no Spice Arsenal, no noroeste da Itália. Um ano antes, em 14 de maio de 1897, Guilherme Marconi, de 23 anos, havia feito a primeira comunicação sem fio através do mar no canal de Bristol, ligando Lavernock Point à ilha de Flatholme. Apenas 4 anos e meio depois, em 12 de dezembro de 1901, Marconi marcou um marco na história da comunicação moderna ao transmitir sinais sem fio através do Oceano Atlântico entre uma estação em St. John's, Newfoundland, Canadá, e outra em Poudre, Cornwall, Reino Unido, separados por 3.425 km, mostrando que, apesar da curvatura da Terra, os sinais podem viajar milhares de quilômetros. Bom, amigos, está aí essa comemoração dos 120 anos dos experimentos do Guilherme Marconi no navio Carlos Alberto. Ok? Bom, agora vamos aos áudios dos amigos. Temos aqui 2 áudios do Diego Fraceto, lá de Lauro Miller. A primeira escuta, Lauro Miller em Santa Catarina. Ele fez a escuta da Rádio Voz da América em 4.930 kHz, às 15 horas UTC, no último dia 3 de abril. E também ele ouviu a estação horária, a rádio WWVH, em 15.000 kHz, lá direto do Havaí, nos Estados Unidos. Também a escuta foi às 15 horas do dia 7 de abril, ou seja, hoje, de 2022. Vamos ouvir, em sequência voltamos. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí os 2 áudios interessantes da Rádio Voz da América em 4.930 kHz e também a estação horária, a rádio WWVH em 15.000 kHz. Ok? Bom, agora vamos aos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier. Escuta realizada dia 3 de abril de 2022.
ele ouviu em 11.815 kHz, dia 3 de abril, às 10h20 até às 10h37 UTC, a Rádio Brasil Central de Goiânia, Goiás, com o SINPO de 35533. Ele ouviu também a Rádio Internacional da China, em 11.875 kHz, das 10h40 às 10h50 UTC, com canções chinesas em idioma cantonês. O SINPO era o 45544. Também ouviu em 17.530 kHz, no domingo, 3 de abril, das 10h50 às 11h UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma chinês. Ele ouviu a identificação e a recepção era muito boa. 45554 era o SINPO. Okay? Desde os transmissores de Cuba, ele ouviu em 15.140 kHz, 3 de abril, das 11h03 às 11h15 UTC, a Rádio Havana, Cuba, em idioma espanhol. Okay? E o sinal chegava a 35533. No momento, apresentava um programa El Mundo de la Filatelia. Desde os transmissores da França, ele escutou em 15.340 kHz, domingo 3 de abril, das 18h31 às 18h59, a Deutsche Welle, direto de Sudon, na França, em idioma Hausa. O SINPO chegava a 45554, ok? Desde os transmissores na Alemanha, ele ouviu em 11.800 kHz, domingo 3 de abril, das 19 às 19h12 UTC, a Adventist World Radio, direto para a África, desde Nauen, lá na Alemanha, em idioma árabe. O sinal de recepção, ele identificou como 55555, ou seja, excelente. Desde os transmissores na Grã-Bretanha, ele ouviu em 15.325 kHz, 3 de abril, das 18h16 às 18h29 UTC, ele ouviu a BBC de Londres em idioma francês. O sinal de recepção era 45554. Desde os transmissores da Coreia do Norte, ele ouviu em 15.245 kHz, 3 de abril, das 18 às 18h15 UTC, a Voz da Coreia, direto lá de Kujan, na Coreia do Norte. Ele escutou em idioma inglês. O sinal de recepção foi 45533, razoável. Desde os transmissores nas Filipinas, ele ouviu em 15.250 kHz, em 3 de abril, das 11h16 às 11h26 UTC, a Rádio Voz da América, em idioma chinês, com um SINPO de 35533. Ele ouviu com os transmissores direto da Romênia, em 11.850 kHz, 3 de abril, das 19h14 às 19h30 UTC, a Rádio Romênia Internacional, em idioma espanhol. No momento passava-se La Miscelânea e também, em sequência, o Clube de Oyentes, aí apresentado pela Victoria Sepsio. Sinal de recepção 45554. Excelente. Também em 11.945 kHz, domingo, 3 de abril, das 2 às 2h56 UTC, a Rádio Romênia Internacional, também em idioma espanhol. Ok? O sinal estava chegando 45554. E direto dos transmissores nos Estados Unidos, ele ouviu em 11.880 kHz, domingo 3 de abril, das 1h45 às 2h UTC, a KBS World Radio, direto de Greenville, lá nos Estados Unidos. Ele escutou no idioma espanhol. O sinal de recepção era o 45544. Ele utilizou os seguintes equipamentos. Lá na cidade de Cabedelo, Paraíba, ele utilizou o XH Data D808 e a antena Sony AN71. Ok, amigos? Essas foram as últimas notícias de X de hoje e também chegamos ao final da nossa programação.
Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Para todos, um excelente restinho de quinta, boa noite na quinta, uma excelente sexta-feira e extensivo também ao próximo fim de semana. Então voltaremos na próxima semana com o nosso programa que fala sobre DX, que fala sobre o mundo do rádio e das comunicações. Boa noite, amigos, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Nossa rádio DX. Programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Simplesmente diferente.